O céu desabou em cinzas e gelo. Não foi uma nevasca comum, nem o rigoroso abraço de um inverno passageiro. Este era o Fimbulwinter, o inverno dos invernos, um flagelo que se arrastou por 3 anos intermináveis, sem que o calor do verão jamais ousasse tocar as terras geladas de Midgard. O sol, antes um disco de ouro vibrante, definhou-se em uma moeda pálida e distante. Sua luz mortiça mal conseguia perfurar a mortalha espessa de nuvens cinzentas que envolvia os 9 reinos. A fome, uma sombra constante, transformou-se em um monstro faminto que roía os ossos de todos. Os rios, veias pulsantes de vida, congelaram em veias mortas, e as florestas, outrora refúgios vibrantes, tornaram-se esqueletos de gelo, cada árvore um monumento silencioso à desgraça. Em meio a essa paisagem de desolação, as vilas humanas, antes focos de calor e vida, foram engolidas. Não apenas pela neve que se acumulava em montes intransponíveis, mas por uma praga ainda mais fria: a traição. A civilidade se esfarelou sob o peso do desespero. Juramentos de sangue foram esquecidos, laços familiares rompidos pela pura e bruta necessidade de sobrevivência. Os gritos de crianças famintas e os uivos dos ventos gélidos eram os únicos sons que quebravam o silêncio da morte que se espalhava. Cada braseiro se tornava uma disputa, cada porção de alimento um motivo para derramamento de sangue. As profecias antigas, antes contadas ao redor de fogueiras crepitantes como meras histórias, agora se materializavam em atos de horror cotidiano. Irmãos erguerão espadas contra irmãos. Foi nesse inferno congelado que um jovem guerreiro, Einar, testemunhou a profecia se desenrolar diante de seus próprios olhos. Seu vilarejo, aninhado em um vale que outrora fora fértil, tornou-se um palco para a barbárie. Einar, com o rosto marcado pela fome e os olhos azuis de gelo que refletiam o céu doentio, viu sua própria família, antes unida por laços inquebráveis, desmoronar. Seu irmão, um homem que ele amava e confiava, virou-se contra o pai por uma última porção de carne. A lâmina cintilou sob a luz opaca do inverno e o som abafado de um corpo caindo na neve foi a única resposta à súplica do ancião. O sangue, rubro e quente, manchou o branco puro da neve, um contraste chocante que jamais se apagaria da memória de Einar. O sol, o grande órfão do céu, continuou sua agonia, tornando-se cada vez mais um espectro pálido. A esperança, um conceito quase alienígena, se esvaiu a cada alvorecer escurecido. Einar, sozinho em meio à ruína de seu lar e de sua alma, ergueu o olhar para o céu cinzento. Lá, contra o fundo desolado, sombras esguias moviam-se, e o ar foi cortado por uivos longos e famintos. Lobos, maiores e mais ousados do que jamais visto, sentiam a fraqueza da humanidade e o iminente colapso do mundo. Eles uivavam não apenas para a lua ausente, mas para a própria inevitabilidade do fim. O Fimbulwinter não era apenas frio, era a mortalha que envolvia o mundo para sua última e brutal cerimônia. Enquanto o Fimbulwinter estrangulava Midgard em seu abraço gelado, e os gritos de desespero e traição dos mortais ecoavam, os salões dourados de Asgard sentiam o impacto da escuridão iminente. Não havia mais a alegria ruidosa dos banquetes, nem as risadas que outrora preenchiam Valhalla. Um silêncio sombrio e pesado pairava sobre os Aesir, uma apreensão fria que nem mesmo o ouro reluzente das paredes de seu reino conseguia disfarçar. Eles, os deuses, conheciam as profecias do Ragnarok, o destino final que aguardava a eles e a todo o cosmos. Cada rajada de vento gélido vinda de Midgard era um lembrete. Cada sinal de colapso, um passo adiante em direção à guerra que não podiam vencer. No coração dessa sombria certeza estava Odin, o pai de todos, o sábio que sacrificou um olho pela compreensão do universo. Em seu trono, no alto de Hlidskjalf, ele não buscava mais notícias de seus corvos, Hugin e Munin.
pois as verdades que eles traziam eram agora demasiado óbvias. Em vez disso, Odin se recolheu em um ritual solitário, um ato final de consulta às runas. Seus dedos nodosos, calejados por séculos de guerras e sabedoria, lançavam as pedras gravadas sobre um pano escuro. Cada símbolo que se revelava no tecido era um fragmento do destino, e todos eles pintavam a mesma imagem inevitável: a ruína. A tapeçaria da existência se desvelava diante dele, revelando a destruição de Asgard e a morte de muitos deuses. Uma pontada de hesitação atravessou o coração de Odin, um tremor raro para o monarca dos Aesir. Ele estava dividido entre a aceitação de um destino inalterável, forjado em profecias antigas, e o impulso primordial de um guerreiro de desafiar o que é predito. Poderia haver uma maneira? Um último sacrifício, uma última jornada para adiar o inevitável? Era um dilema que pesava mais que qualquer montanha. No entanto, a sabedoria que ele tanto buscava, e que lhe custara seu olho, também lhe dizia que algumas correntes do destino não podem ser quebradas, apenas enfrentadas. Frigga, sua esposa, a rainha de Asgard, que compartilhava com ele os fardos do conhecimento do futuro, aproximou-se em silêncio. Com os olhos marejados, ela implorou por esperança, por um vislumbre de um caminho diferente, uma saída para a desgraça que se anunciava. Ela havia sentido a dor dos homens, a perturbação de Midgard e a iminente perda de seus filhos. Mas Odin, com um suspiro pesado, seu olhar fixo na verdade inabalável das runas, soube que não podia oferecer falsas esperanças. Com uma voz carregada de resignação e de uma terrível coragem, ele se virou para seus generais e ordenou: preparem-se para a guerra final. Não haveria recuo nem adiamento. Asgard seria o palco da última grande batalha, e os deuses enfrentariam seu destino com honra, forjando suas armas e afiando suas vontades para a conflagração cósmica. O presságio do fim não era mais uma ameaça, era a ordem de batalha. Das profundezas geladas de Niflheim, onde o sol nunca ousa brilhar, o confinamento brutal de Loki, o deus trapaceiro, chegou ao seu fim. Por incontáveis eras, ele jazia acorrentado em uma caverna sombria, punido pela morte de Balder, o mais amado dos Aesir. O veneno de uma serpente gotejava incessantemente sobre seu rosto, causando dor excruciante, mas cada gota apenas alimentava o fogo do ódio que queimava em seu peito. A mágoa de ser rejeitado e aprisionado pelos deuses, por aqueles que ele via como hipócritas e tiranos disfarçados de benevolentes, consumia-o, transformando sua astúcia em pura malevolência. Um flashback de seu julgamento, das correntes se fechando e dos olhares de condenação de Odin e Thor, era um eco constante em sua mente, reforçando sua sede de vingança. Com suas correntes finalmente estilhaçadas, um estrondo que ressoou por todos os 9 reinos, sentido até mesmo nas raízes de Yggdrasil, Loki emergiu das trevas, não como um fugitivo, mas como um general à frente de um exército que havia esperado sua libertação. Sua risada, antes jocosa, agora era um som gélido e arrepiante, carregado de loucura e triunfo. Ele não marchou sozinho. Com ele vinham as hordas disformes de gigantes de Jotunheim, seus parentes elementais, colossos de gelo e rocha, cuja fúria ancestral contra os Aesir era tão antiga quanto o próprio cosmos. Eles eram a força bruta do caos. E Loki, com sua mente retorcida e seu coração envenenado, era a faísca que acendia a chama de sua destruição. Sedentos por vingança, eles ansiavam por esmagar Asgard e os deuses que os haviam oprimido por tanto tempo. Mas a libertação de Loki foi apenas o prelúdio para a ascensão de horrores ainda mais primordiais. Suas prisões não podiam mais conter os filhos monstruosos que ele havia gerado. Com um rugido que fez as próprias montanhas tremerem e os céus racharem, Fenrir, o lobo gigante, se libertou de suas correntes. A coleira Gleipnir,
forjada com a magia dos anões, a partir de ingredientes impossíveis. O som do passo de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, o hálito de um peixe e a saliva de um pássaro. Era o único laço que o continha. Por eras, ele havia se contorcido em sua prisão, sua fúria primordial crescendo a cada dia de cativeiro, esperando por este momento. Agora, no despertar do Ragnarök, sua força indomável superou até mesmo a magia dos deuses e as correntes se estilhaçaram em milhares de fragmentos. Fenrir se ergueu, colossal, sua boca escancarada como um abismo infernal, pronta para devorar o sol, a lua e o próprio pai de todos. Seus uivos, mais agudos que qualquer espada e mais profundos que qualquer abismo, anunciavam o terror que estava por vir. Cada passo do lobo gigante fazia o chão de Midgard rachar, e sua respiração fétida corrompia o ar, um miasma de destruição. A fera que os deuses tentaram conter com tanta astúcia estava agora livre, um monstro de poder incalculável, movido por um ódio primitivo e insaciável. Em Midgard, Einar, o jovem guerreiro que já havia testemunhado a traição entre sua própria família, sentiu o chão tremer sob seus pés e ouviu o uivo longínquo de Fenrir. Era um som que penetrava a alma, um presságio de um horror além da compreensão humana, confirmando que o fim se aproximava de forma implacável. A libertação de Fenrir foi um prenúncio ensurdecedor, mas o verdadeiro terror cósmico começou a se manifestar nas profundezas abissais do oceano, onde a luz do sol jamais penetrava. Lá em um sono milenar, jazia Jormungandr, a serpente do mundo, outra das proles monstruosas de Loki, cujo corpo colossal envolvia Midgard por completo, sua cauda mordendo a própria boca, um anel vivo que mantinha o equilíbrio dos reinos. Agora, com o Fimbulwinter congelando a superfície e os uivos de seu irmão lobo ecoando pelos mundos, a serpente despertou. Seu movimento inicial foi um tremor sísmico que se propagou por todas as águas. Um rugido subaquático que fez as placas tectônicas gemerem e os vulcões submarinos entrarem em erupção. A ascensão de Jormungandr das profundezas foi um espetáculo de horror inigualável. O oceano, antes um espelho gélido e sombrio, começou a rugir com uma fúria primária. Ondas gigantescas, do tamanho de montanhas, ergueram-se dos abismos, avançando com uma força imparável, engolindo costas inteiras, cidades costeiras e o que restava das frágeis civilizações humanas. A água salgada e a espuma misturavam-se com a neve e o granizo que caíam do céu, criando uma tempestade apocalíptica que não poupava nada em seu caminho. A própria terra gemia e se abria em fendas profundas sob a pressão do corpo colossal de Jormungandr, revelando abismos incandescentes e vapores sulfurosos. O caos não estava mais contido em batalhas entre homens ou na fúria de um lobo. Ele irrompia da própria essência do mundo, um dilúvio de destruição que engolia Midgard em sua vasta e implacável fúria. Em Midgard, o jovem guerreiro Einar, que havia sobrevivido à traição familiar e ao frio mortal, agora testemunhava um terror de proporções cósmicas. De uma colina rochosa, ele viu os tsunamis colossais devastarem a costa que um dia fora seu lar. As ondas, mais altas que as maiores árvores, avançavam como paredes de água, engolindo o que restava das vilas e dos campos, arrastando tudo para o abismo. O som do oceano rugindo era a melodia da aniquilação, e o cheiro de sal e morte preenchia o ar. Einar sentiu a terra tremer violentamente sob seus pés. Um tremor que não vinha de um terremoto comum, mas da agonia da própria Midgard. E não era apenas o mundo dos homens que sentia a agitação. A árvore cósmica Yggdrasil, o freixo colossal que sustentava os 9 reinos, sentia a dor e a desordem que se espalhavam. Suas raízes profundas, que se estendiam por todos os mundos, retorciam-se em agonia.
Os ramos mais altos que tocavam os céus balançavam violentamente, e suas folhas, que outrora sussurravam sabedoria e vida, agora farfalhavam com um som de angústia e desespero. De repente, com um estalo seco que ecoou como um lamento, outra folha murchou e se desprendeu, caindo em silêncio através dos reinos. Era um sinal inconfundível do avanço do caos, uma ferida na própria estrutura do universo. Os deuses em Asgard sentiram cada vibração através das raízes da Yggdrasil. O despertar de Jormungandr era a confirmação de que a guerra não seria apenas terrestre, mas cósmica. O Ragnarök não era mais uma profecia distante. Era uma realidade palpável, com seus arautos se manifestando em toda a sua fúria. Não havia mais tempo para hesitação. A batalha final estava à porta. Em meio à voragem de desespero que engolfava os reinos inferiores e com os tremores de Yggdrasil reverberando por todas as 9 esferas, Asgard, a gloriosa cidadela dourada dos Aesir, sentia a iminência do fim. Seus portões imponentes, antes barreiras inexpugnáveis, agora pareciam frágeis ante a fúria primordial que se aproximava. A alegria ruidosa dos banquetes havia cessado, as canções em Valhalla silenciaram, e uma quietude sombria, carregada de presságios, pairava sobre os deuses. As profecias do Ragnarök não eram mais sussurros distantes. Elas ecoavam em cada salão, em cada olhar trocado entre as divindades, uma verdade fria e inegável que se manifestava. A essa altura sombria, Odin, o pai de todos, com seu semblante grave e seu olho solitário carregado de sabedoria e um pesar ancestral, convocou os deuses. Não foi um convite a um banquete de glória, mas uma ordem para um conselho de guerra, um encontro solene no qual cada divindade, do mais poderoso ao menos conhecido, compreendia o peso do momento. Em seus rostos havia a sombra do conhecimento de seus próprios destinos, revelados pelas runas de Odin ou pela intuição divina. Eles sabiam que essa não seria uma batalha pela vitória no sentido tradicional, mas pela honra de lutar até o último suspiro, protegendo o que restava da ordem cósmica, mesmo que o custo fosse a aniquilação. No centro da ponte Bifrost, que conectava Asgard a Midgard, estava Heimdall, o vigilante de todos os reinos. Seus olhos, que podiam ver a grama crescer e a lã nas ovelhas, agora estavam distantes, fixos em algo além do horizonte, percebendo a aproximação das hordas de Loki e Surtur. Com uma expressão de solene resignação, ele sabia que o momento havia chegado. Levantando o lendário Gjallarhorn aos lábios, Heimdall soprou. Não foi um chamado de celebração ou triunfo, mas um grito primordial, um som colossal e vibrante que rasgou o ar de Asgard, ecoou por Ginnungagap e ressoou por todos os 9 reinos. Era o chamado à batalha, um trovão cósmico que convocava cada deus, cada Einherjar, cada alma corajosa para o confronto final. A ressonância do Gjallarhorn trouxe não apenas a convocação, mas também a amarga realidade das perdas já sofridas e das que viriam. Freyr, o deus da fertilidade e da prosperidade, sentiu um lamento profundo em seu coração. Ele havia, em um momento de paixão e amor, dado sua espada mágica a seu servo, Skirnir, para conquistar a gigante Gerdur. Agora, desarmado de sua mais poderosa arma, ele sabia que teria de lutar com o que restava. Sua face expressava a dor da renúncia, não apenas por não ter sua lâmina, mas por saber que esse sacrifício, feito por amor, o deixaria vulnerável no dia do fim. No entanto, sua determinação não vacilou. Ele lutaria, mesmo que fosse com uma arma improvisada, para proteger a essência da vida. O Gjallarhorn havia soado. O tempo das profecias havia acabado. O tempo de lutar, morrer e talvez renascer havia chegado. O eco do Gjallarhorn, a trombeta de guerra final de Heimdall, ainda vibrava nos ossos dos deuses em Asgard, um lembrete gélido e imponente do fim que se aproximava.
A luz dourada dos salões de Valhalla, outrora palco de celebrações e bravatas, agora iluminava rostos tensos e olhares sombrios, carregados de uma determinação forjada na mais amarga das certezas. A aceitação do destino, revelada pelas runas de Odin e pelos sinais incontestáveis que se manifestavam em todos os reinos, não significava a rendição. Significava uma coragem estoica, uma resolução em lutar com honra, mesmo sabendo que a vitória estava além do alcance divino. No meio dessa assembleia de deuses condenados, Thor, o deus do trovão, sentia o peso do mundo e de seu próprio destino de forma particularmente esmagadora. Ele era o mais forte dos Aesir, o protetor de Midgard, e seu martelo, Mjolnir, era a arma mais poderosa de Asgard, um símbolo inquebrável de sua força e sua fúria. Mas mesmo Mjolnir, capaz de esmagar montanhas e convocar tempestades cósmicas, não poderia desviar o curso do Ragnarök. Com uma concentração quase ritualística, Thor não polia seu martelo por vaidade, mas o afiava com uma precisão feroz, preparando-o para o confronto final com a serpente do mundo, Jormungandr, o inimigo que ele estava destinado a matar e que, por sua vez, o mataria. Cada golpe de sua ferramenta contra o metal ressonava com uma determinação inabalável, mas em seus olhos, por um breve instante, um relance de dúvida ou talvez de melancolia traía a aceitação de seu sacrifício final. Ele lutaria não para sobreviver, mas para cumprir seu papel até o último suspiro. Enquanto Thor se preparava para seu embate cataclísmico, Freya, a bela e poderosa deusa do amor, da fertilidade e da guerra, agia em silêncio. Em vez de empunhar uma arma, suas mãos habilidosas moviam-se em um antigo e complexo feitiço de proteção. Ela tecia runas e encantamentos no ar, uma tapeçaria etérea de magia que visava envolver os deuses e os enherjar, concedendo-lhes força extra e resistência contra a torrente de fogo e veneno que viria. No entanto, em seu coração, Freya sabia que esses feitiços, por mais potentes que fossem, não seriam suficientes para deter a maré do Ragnarök. Era um ato de amor e de desespero, uma tentativa de proteger aqueles que amava, mesmo cientes da futilidade derradeira. A magia de Freya, embora bela e poderosa, era um lamento silencioso contra o fim. Longe, em Midgard, o jovem guerreiro Einar, exausto e solitário, em meio ao caos da humanidade desmoronando, sentiu o tremor da terra e ouviu o eco distante e assustador do Gjallarhorn. Era um som que penetrava a alma, uma convocação cósmica que os mortais não deveriam compreender plenamente, mas que ele, em seu espírito guerreiro, sentiu como um chamado pessoal. Apesar de toda a desolação e das perdas indizíveis que havia testemunhado, algo se acendeu em seu peito. Erguendo a cabeça para o céu cinzento, Einar, um simples mortal contra a iminência da destruição cósmica, jurou lutar. Ele não sabia contra o que ou por quanto tempo, mas a coragem dos deuses, manifestada naquele som distante, o inspirava a não ceder. Sua determinação, teimosamente humana, era um pequeno ponto de luz na vasta escuridão, uma promessa de resistência que ecoaria mesmo quando os deuses caíssem. O estágio estava montado. A última dança da criação contra a aniquilação estava prestes a começar. O Fimbulwinter, com sua garra de gelo implacável, havia preparado o cenário para a destruição. Os tremores agoniantes da Yggdrasil e os uivos primordiais de Fenrir já haviam alertado os reinos sobre o apocalipse iminente. Agora, a melodia sombria das profecias alcançava seu clímax no vasto e desolado plano de Vigrid. Este não era um campo de batalha comum. Era uma extensão plana e imensa, com centenas de milhas em cada direção. Tão lisa e vazia quanto uma tela aguardando ser pintada com sangue, fogo e as cinzas da criação. As lendas sussurravam que Vigrid seria o local onde o destino de todos os 9 reinos seria selado, o palco final para a grande tragédia cósmica, e o ar,
já estava pesado com a eletricidade da aniquilação iminente, carregada com a tensão de um universo à beira do colapso. De um lado, sob um céu que se abria em uma fúria tempestuosa e sombria, as forças da ordem e da criação se alinhavam, embora seus semblantes estivessem gravados com a aceitação de uma derrota profetizada. Liderando com uma dignidade solene e uma resolução de aço, estava Odin, o pai de todos, empunhando sua lança Gungnir, que parecia brilhar com uma luz própria em meio à escuridão crescente. Seus fiéis corvos, Hugin e Munin, pensamento e memória, pairavam acima dele, testemunhas silenciosas do sacrifício que se aproximava. Ao seu lado, a figura imponente de Thor, seu martelo Mjolnir, reluzindo com trovões contidos, o vigor e a força emanando dele mesmo diante de seu confronto predestinado com a serpente do mundo. Freyr, o deus da fertilidade, embora desarmado de sua lâmina mágica, brandia uma lança improvisada com uma bravura que transcendia o aço. Outros, Aesir e Vanir, Tyr, Heimdall, Bragi, Vili, Vé e muitos mais, formavam as primeiras linhas, seus semblantes refletindo uma coragem forjada na aceitação do fim. Milhares de Einherjar, os bravos guerreiros de Valhalla, trazidos de Midgard, aguardavam com sede de batalha e um desejo ardente de morrer com honra, suas armaduras e armas reluzindo sob a pouca luz que restava. Era um exército de lendas, mas também de mártires, unidos em seu último e glorioso ato de desafio contra o destino. Do outro lado, emergindo das profundezas da escuridão e do gelo derretido, vinham as forças do caos, uma horda monstruosa e heterogênea, movida pelo ódio, pela vingança e por uma fome insaciável de destruição. À frente, com um sorriso cruel e olhos repletos de malícia ardente, estava Loki, o deus trapaceiro, sua malevolência liderando os exércitos da destruição final. Ao seu lado, as visões aterrorizantes de seus filhos. Fenrir, o lobo gigante, cujas mandíbulas se abriam para engolir o mundo, exalando um hálito fétido que congelava o ar em seu rastro de aniquilação. E a colossal Jörmungandr, a serpente do mundo, emergindo das águas agitadas do oceano que invadiam o campo, seu corpo escamoso tão vasto que parecia abraçar os próprios horizontes, causando maremotos com cada movimento. Juntos a eles vinham as legiões implacáveis de gigantes de gelo, Jötnar, colossos elementares de força brutal, e os gigantes de fogo, Muspel, liderados pelo temível Surtur, que empunhava sua espada flamejante, Laevatein, pronta para consumir todos os reinos em um inferno ardente. Além deles, exércitos de mortos sem descanso, vindos de Helheim, os guerreiros podres de Naglfar, o navio feito de unhas dos mortos, completavam a visão macabra, marchando em silêncio mortal, apenas o som de seus ossos e armaduras enferrujadas quebrando o ar. O céu, acima de Vigrid, não era mais um azul distante, nem mesmo o cinza pálido e doentio do Fimbulwinter. Ele se abria em uma fúria tempestuosa e sangrenta, rasgado por relâmpagos avermelhados e nuvens de fumaça escura e tóxica. Trovões ribombavam com uma intensidade que fazia o próprio cosmo rachar sob a tensão. O vento uivava com os gritos ancestrais das criaturas de Niflheim e os rugidos ensurdecedores dos gigantes, misturando-se aos cânticos de guerra solenes dos deuses e dos Einherjar. O ar cheirava a enxofre, a metal, a cinzas e a inegável promessa de sangue. No centro de Midgard, a Yggdrasil gemia, suas raízes outrora profundamente ancoradas, agora expostas e retorcidas pelo colapso dos reinos. O palco estava montado, os atores finais em suas posições. O universo inteiro aguardava o primeiro movimento, a fagulha que acenderia a conflagração final, o prenúncio da aniquilação total. O silêncio antes da tempestade final em Vigrid foi uma respiração breve e tensa, uma calmaria mortal que antecedia o inferno.
Então, o grito primal de Loki, um urro carregado de ódio e triunfo, rompeu o ar pesado, misturando-se ao rugido gutural de Fenrir e ao silvo colossal de Jormungandr. Era o sinal. As hordas do caos, gigantes de gelo e fogo, demônios de Niflheim e os mortos reanimados de Naglfar, irromperam em uma avalanche de fúria e destruição. As forças dos Aesir, com a dignidade dos condenados, responderam com seus próprios gritos de guerra. Uma melodia de desafio em meio à inevitabilidade. A primeira carga foi uma colisão de mundos, um impacto que estremeceu a própria Yggdrasil. O solo de Vigrid explodiu em geada e poeira quando as linhas se chocaram. Chamas infernais, cuspindo da espada de Surtur e dos gigantes de Muspelheim, dançavam com os trovões estrondosos de Thor e os relâmpagos pálidos invocados por outros deuses. O ar se tornou uma fornalha, onde a magia bruta e a força elemental se enfrentavam em uma fúria descontrolada. Gritos de dor e de fúria preenchiam o ar à medida que a ordem cósmica se despedaçava em um caos indomável. Thor, o deus do trovão, estava no coração do furacão, uma torrente de poder divino. Seu martelo, Mjolnir, voava em arcos mortais, esmagando crânios de gigantes, transformando carne e osso em pó e gelo. Cada impacto era seguido por um trovão ensurdecedor e uma explosão de energia, abrindo clareiras temporárias nas fileiras inimigas. Ele era um redemoinho de destruição, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade furiosa, a personificação da batalha. Seus ataques eram metódicos e brutais, uma dança de morte que visava dizimar o máximo de inimigos antes de seu confronto predestinado com a serpente do mundo. Longe do epicentro divino, em meio à carnificina que se estendia por milhas, o jovem guerreiro mortal, Einar, encontrava-se em sua própria batalha desesperada. Ele não estava entre os Einherjar, mas entre os poucos humanos que, por coragem ou desespero, ousaram se levantar. Com um machado rústico em mãos, ele lutava contra os mortos-vivos vindos de Helheim, suas carcaças em decomposição, avançando em hordas silenciosas e implacáveis. Cada golpe de Einar era um ato de pura sobrevivência. Sua respiração ofegante misturando-se ao fedor da morte. Ele via os deuses lutando ao longe, como gigantes em um sonho terrível, mas sua própria luta era visceral, um confronto brutal e pessoal contra a aniquilação. No meio da confusão, Freyr, o deus da prosperidade, lamentando a ausência de sua lâmina mágica, brandia uma lança improvisada com uma determinação furiosa. Ele avançava contra um gigante de gelo colosso. Seus golpes, embora não tão poderosos quanto os de Thor, eram movidos por uma paixão selvagem. Ele lutava não pela vitória, mas para proteger o que restava do seu reino e da essência da vida. Em um ato final de desespero e bravura, Freyr se lançou contra o gigante, sua lança perfurando a carne gélida da criatura. Seu sacrifício, embora ainda não consumado, já inspirava os Einherjar e os poucos Vanir ao seu redor, que lutavam com renovado vigor, sabendo que a morte com honra era o único caminho. O sangue dos deuses, divino e incandescente, começou a manchar o campo de Vigrid, um rubro vivo que contrastava brutalmente com o gelo e as cinzas, marcando o início do fim. Em meio ao pandemônio de Vigrid, onde o metal chocava-se contra a rocha e os gritos de batalha misturavam-se ao bramido dos monstros, Thor, o poderoso deus do trovão, sentiu o puxão do destino. Ele havia esmagado legiões de gigantes e demônios, Mjolnir, uma extensão de sua fúria justa, mas seus olhos estavam fixos em uma ameaça primordial que emergia das profundezas turbulentas do campo de batalha. Jormungandr, a serpente do mundo.
O corpo colossal da criatura, tão vasto que parecia abraçar o próprio horizonte, ergueu-se das águas agitadas que invadiam Vigrid, suas escamas escuras reluzindo sob o céu tempestuoso, e seus olhos, brasas vermelhas de ódio ancestral, fixaram-se no filho de Odin. O confronto predestinado de Eras estava finalmente aqui. O encontro foi um cataclismo em si. Thor, com um rugido que desafiava os trovões de sua própria criação, lançou-se à frente, Mjolnir girando em sua mão, liberando raios e uma fúria divina. Jormungandr respondeu com um silvo ensurdecedor, seu hálito fétido e venenoso espalhando uma nuvem esverdeada que corroía o ar. O martelo de Thor atingiu a cabeça da serpente com a força de 1000 trovões, um impacto que fez o mundo inteiro tremer. Mas a criatura, resiliente e imensa, retaliou com um bote rápido, sua boca escancarada, revelando presas do tamanho de lanças, buscando engolir o deus que ousava desafiá-la. O duelo se transformou em um espetáculo apocalíptico de proporções cósmicas. O oceano que invadia Vigrid começou a ferver, não apenas pelo calor das chamas de Surtur, mas pela energia bruta e caótica liberada pelo combate dos dois titãs. Ondas gigantescas, transformadas em vapores tóxicos e espuma escaldante, chocavam-se uma contra a outra, levantando nuvens de névoa densa que obscureciam a visão. O céu rachava com trovões contínuos, não os controlados de Thor, mas os próprios céus chorando em agonia, suas nuvens de chumbo se abrindo em fendas de luz incandescente. Raios, tanto os conjurados por Thor quanto os da própria tempestade cósmica, cortavam o ar como serpentes flamejantes, atingindo o corpo da criatura e a figura do deus. A cada golpe de Mjolnir, Jormungandr se contorcia, sua pele escamosa sendo atingida, mas não quebrada. O veneno da serpente, espesso e corroente, começou a queimar a pele do deus do trovão. Gotas do líquido mortal caíam sobre sua pele, chiando e deixando marcas esverdeadas, um sinal de que, mesmo o mais forte dos deuses, não era imune à corrupção. A dor era imensa, mas a determinação de Thor era maior. Ele sabia que este era o seu destino, a sua última e gloriosa batalha. Lutar contra a serpente era lutar contra o fim, e ele o faria até que sua força se esvaísse completamente. Longe, na costa devastada de Midgard, o jovem guerreiro Einar, ferido e exausto, testemunhava o combate dos titãs. De sua posição precária em uma elevação rochosa, ele via os relâmpagos rasgando o céu e ouvia o rugido dos trovões que faziam a terra tremer. A imagem de Thor, o herói de sua infância, enfrentando o monstro que engolia o mundo, era ao mesmo tempo aterrorizante e inspiradora. Einar, com os punhos cerrados e as lágrimas se misturando ao sangue e à sujeira em seu rosto, gritava pelo Deus do Trovão, sua voz rouca e fraca perdida no clamor apocalíptico. Ele torcia, mesmo sem esperança, para que seu Deus pudesse prevalecer, para que aquele martelo glorioso esmagasse o fim. O ar de Vigrid fervia com o veneno e a fúria. Thor, o deus do trovão, sentia cada gota do miasma corrosivo de Jormungandr queimar sua pele, penetrando em seus músculos e corroendo sua vitalidade divina. A dor era lancinante, mas seu olhar estava fixo no objetivo final, a cabeça da serpente do mundo. Com um grito de pura determinação que ecoou sobre o clamor da batalha, Thor convocou as últimas reservas de sua força divina. Ele ergueu Mjolnir sobre sua cabeça, o martelo zumbindo com energia trovejante, e desferiu um golpe final. Não foi apenas um impacto. Foi um cataclismo localizado, uma explosão de poder que fez o corpo colossal da serpente se contorcer em uma agonia inimaginável. O som do impacto foi ensurdecedor, um trovão que eclipsou todos os outros em Vigrid. A cabeça de Jormungandr foi esmagada, pulverizada pela força indomável de Mjolnir. O corpo da serpente se debateu em espasmos titânicos, chicoteando os céus e as terras, derrubando montanhas distantes e causando tsunamis ainda maiores. Finalmente,
Com um último estertor que fez o mundo gemer, a serpente do mundo desabou. Seu corpo inerte formando uma cadeia montanhosa de carne e escamas que cortava o campo de batalha. A vitória era de Thor, mas ela carregava um preço terrível. O deus do trovão cambaleou, o martelo caindo de sua mão trêmula. O veneno de Jormungandr, agora em sua corrente sanguínea, espalhava-se rapidamente, congelando seus membros e obscurecendo sua visão. Cada respiração era uma batalha, cada batida do coração, um esforço colossal. Ele havia cumprido seu destino, matando a besta que ameaçava o cosmos, mas a corrupção era total. Com a morte, Jormungandr o havia levado consigo. A bravura de Thor havia selado o destino da serpente, mas não o seu próprio. Com um esforço monumental, Thor deu 9 passos. 9 passos. Cada um ato de pura vontade contra a morte iminente. Seus olhos, antes ardendo com fúria de batalha, agora carregavam uma luz de resignação e talvez de paz. Sua visão turva varreu o horizonte, passando pelo caos de Vigrid, pelos deuses ainda lutando, e focou em um ponto distante em Midgard. Lá, em meio aos escombros e à desolação, ele vislumbrou a figura de Einar, o jovem guerreiro mortal que, em sua própria batalha desesperada, continuava a lutar contra os mortos-vivos. A persistência de Einar, sua pequena chama de resistência humana, pareceu tocar o deus do trovão. Um sorriso fraco, mas genuíno, brotou nos lábios de Thor. Um sorriso de reconhecimento e de orgulho, como se, em sua morte, ele visse a continuidade da luta, a centelha de vida que sobreviveria ao apocalipse. Com esse último vislumbre de esperança, o deus do trovão, o mais forte dos Aesir, caiu. Seu corpo colossal atingiu o chão de Vigrid com um baque abafado, mas seu espírito, sua bravura inabalável, ecoou pelo cosmo. Não havia salvado o mundo da destruição iminente, mas seu sacrifício, sua luta até o fim contra a inevitabilidade, serviria como um legado poderoso para o renascimento. A morte de Thor, embora uma tragédia, era também um testemunho de heroísmo que inspiraria as futuras gerações e as sementes de um novo mundo. Com a queda de Thor, um vazio sombrio pareceu abrir-se nas fileiras dos Aesir. Mas não havia tempo para lamentos. A fúria da batalha em Vigrid atingia seu ápice, e os deuses restantes continuavam a lutar com a ferocidade de quem já aceitara o fim. No meio desse turbilhão de destruição, Odin, o pai de todos, o viajante dos 9 mundos e o monarca de Asgard, viu seu próprio destino se erguer diante dele. Não era um exército nem um gigante comum, mas o horror primordial que ele próprio havia acorrentado há tanto tempo. Fenrir, o lobo gigante, a fera colossal, com suas mandíbulas que se abriam como um abismo e seus olhos brilhando com um ódio ancestral e inextinguível, avançava inexoravelmente em sua direção. Odin montava seu fiel corcel de 8 patas, Sleipnir, que corria pelo campo de batalha com uma velocidade fantasmagórica, tecendo entre as colisões de titãs e os corpos caídos. Em sua mão, a lança Gungnir, forjada com runas de poder e que nunca errava seu alvo, parecia brilhar com uma luz pálida contra a escuridão crescente. O pai de todos, dotado da sabedoria que lhe custara um olho, não tinha ilusões sobre o que viria. As runas já lhe haviam revelado seu destino cruel e inescapável. Ele seria devorado por Fenrir. Essa verdade, conhecida por eras, pairava sobre ele não como um medo paralisante, mas como a certeza de um sacrifício necessário, o preço final da sabedoria e da ordem. Apesar da presciência de sua própria morte, Odin não hesitou. Não houve desespero em seu avanço, apenas a resolução férrea de um rei que enfrenta seu destino com dignidade inabalável. Ele avançou, sua figura imponente, uma declaração de desafio contra o caos. Não havia possibilidade de vitória.
apenas a honra de enfrentar a profecia de frente. Seus olhos, um vislumbre de coragem e resignação, encontraram os de Fenrir, que ardiam com a chama do ódio. O lobo, finalmente livre e diante de sua presa mais cobiçada, soltou um rugido gutural que fez o chão tremer e os ouvidos sangrarem. Seus olhos brilhavam com um fervor assassino. Era o som da vingança, de uma fúria contida por séculos, agora liberada para cumprir sua parte no Ragnarok. Enquanto a batalha cósmica se desenrolava, longe em Midgard, o jovem guerreiro Einar sentia o peso de cada confronto divino. Ele não podia ver Odin e Fenrir diretamente, mas o tremor da terra, os uivos que rasgavam o ar e a intensificação do caos indicavam a magnitude da luta. Ferido e exausto de sua própria batalha contra os mortos-vivos, Einar, em um ato de desespero e fé, segurava firmemente um amuleto rústico, um presente de sua mãe que representava um símbolo antigo de proteção e esperança nos deuses. Ele rezava, não por uma vitória que sabia ser improvável, mas para que a força dos deuses prevalecesse de alguma forma, para que seu sacrifício não fosse em vão. A vida de Odin estava prestes a ser consumida, mas sua bravura final ecoaria por todo o cosmos, um último testemunho do pai de todos. O choque foi inevitável. Em Vigrid, no coração da conflagração do Ragnarök, Odin, o pai de todos, o monarca dos Aesir, confrontou seu destino encarnado no gigantesco lobo Fenrir. A lança Gungnir, que nunca errava, foi arremessada com toda a força do Allfather, mas o lobo, um monstro de poder primordial, era mais do que a magia mais poderosa podia conter. Fenrir, impulsionado por séculos de ódio e aprisionamento, avançou com uma velocidade chocante para sua massa colossal. Suas mandíbulas se abriram, um abismo de dentes afiados como montanhas, pronto para consumir o próprio rei dos deuses. Não houve tempo para que os deuses ou os Einherjar intervissem. Em um instante brutal e decisivo, Fenrir devorou Odin. As mandíbulas do lobo se fecharam em torno do corpo do pai de todos, com um som que ecoou pelo campo de batalha. Um som final de aniquilação que marcava o fim de uma era. A luz que emanava de Odin se apagou e o cosmos pareceu prender a respiração. Aquele que havia sacrificado um olho pela sabedoria, que havia liderado deuses e homens por incontáveis milênios, encontrou seu fim nas entranhas da fera que ele próprio havia acorrentado. Era o cumprimento mais amargo e inevitável da profecia. Mas a morte de Odin não permaneceu sem vingança. No exato momento em que Fenrir fechava suas mandíbulas sobre o pai de todos, uma figura emerge da sombra, uma figura que até então havia permanecido em um silêncio quase esquecido. Vidar, o filho de Odin, o deus do silêncio e da vingança, surge com uma resolução fria e inabalável. Ele não proferiu uma palavra, não soltou um grito de dor ou raiva, mas seus olhos ardiam com uma fúria contida e uma determinação singular. Calçando uma bota mágica feita com as sobras de couro de todos os sapatos já feitos e guardados cuidadosamente pelos mortais para este propósito, Vidar pisou com força na mandíbula inferior de Fenrir, imobilizando o monstro por um instante crucial. Com a mandíbula inferior do lobo presa e a superior estendida, Vidar, com as mãos nuas, agarrou a mandíbula superior de Fenrir. Com uma força que rivalizava com a do próprio Thor e uma determinação que ultrapassava a morte, ele rasgou a boca do lobo ao meio, abrindo-a até que a criatura primordial fosse dilacerada. Fenrir, o terror dos deuses e dos homens, caiu, finalmente silenciado, morto pela mão silenciosa e vingadora do filho de Odin. Foi um ato de retribuição brutal, um eco da profecia cumprida. No exato momento da morte de Fenrir, a Yggdrasil, a árvore do mundo que sentia a agonia de todos os reinos, reagiu com um lamento profundo. Outro galho colossal se partiu e caiu, seus fragmentos atravessando os céus em chamas, um símbolo da quebra contínua da ordem cósmica.
Em Midgard, o jovem guerreiro Einar, que sentia as reverberações de cada cataclismo divino, sentiu a terra tremer sob seus pés com uma violência renovada. Ele não sabia o que significava a agitação final da Yggdrasil, mas a escuridão no céu se intensificava, confirmando que as perdas eram incalculáveis e que o fim, embora marcado pela vingança, se aproximava de forma implacável. O cenário de Vigrid era agora um inferno de destruição, uma paisagem de ruínas e corpos divinos, onde o ar fervia com as cinzas da aniquilação e o fedor de morte. A queda de Thor e Odin havia abalado as fundações dos 9 reinos, mas a batalha implacável continuava, um último estertor da velha era. Em meio a essa carnificina, os olhos do trapaceiro Loki, ainda acesos com malevolência e um senso de triunfo distorcido, encontraram os de Heimdall, o guardião de Asgard, o vigilante do arco-íris, cuja presença resplandecia como um farol de ordem em meio ao caos. O confronto entre eles era inevitável, um duelo pessoal que simbolizava a essência do Ragnarök. O caos contra a ordem, o traidor contra o vigia, a mentira contra a verdade. Loki, com um sorriso cruel e um brilho insano nos olhos, não perdeu tempo em provocar seu antigo rival. Ora, o cão leal dos deuses finalmente decide deixar sua ponte. Zombou, sua voz carregada de escárnio e ressentimento. Vem buscar sua morte, Heimdall? Ou talvez Odin tenha finalmente te esquecido no seu posto? As palavras eram lâminas afiadas, buscando perfurar a dignidade do guardião, tocando em sua dor de ser o eterno sentinela. Loki se deleitava na fragilidade que via naqueles que se apegavam a ideais, convencido de que sua própria solidão e rejeição eram a prova da hipocrisia dos deuses. Heimdall, por sua vez, permaneceu calmo, sua postura inabalável, mas seus olhos revelavam uma tristeza profunda e uma resolução gélida. Ele não era dado a discursos vazios, mas a verdade em suas palavras era mais cortante do que qualquer lâmina. Você busca a destruição, Loki, mas é a sua própria solidão que você teme, o vazio que corrói sua alma e o impede de ver a beleza da lealdade e do amor que você sempre renegou. Sua voz, embora grave, era firme, acusando Loki não de sua traição, mas de sua própria infelicidade intrínseca. Você é um arauto do fim porque é incapaz de criar, apenas de destruir, e essa destruição te levará junto. A resposta de Heimdall foi o catalisador. A batalha entre eles foi brutal, não uma luta de força bruta como a de Thor, mas um combate de agilidade, astúcia e uma ferocidade primordial. Loki, com sua mente ágil, usava ilusões e ataques rápidos com suas lâminas duplas, dançando em volta de Heimdall como uma sombra. O guardião, com sua espada Hofund, movia-se com precisão mortal, bloqueando e contra-atacando, sua percepção aguçada, permitindo-lhe prever os movimentos de seu inimigo. Cada golpe era um choque de ideologias. A fúria caótica e imprevisível de Loki contra a ordem disciplinada e inabalável de Heimdall. O sangue divino salpicava o chão, cada gota um testemunho da amarga contenda entre os dois deuses, cujo destino estava inexoravelmente entrelaçado até o último fôlego. O duelo em Vigrid entre Loki, o trapaceiro, e Heimdall, o guardião, era uma dança mortal de lâminas e ideais. Loki, com sua agilidade felina e o desespero de um ser finalmente encurralado, desferia golpes calculados, cada um impulsionado por séculos de ressentimento. Heimdall, com sua postura inabalável e a precisão de um guerreiro que conhece seu dever até o último suspiro, bloqueava e contra-atacava, sua espada Hofund traçando arcos letais. Não era uma luta de força bruta, mas um balé sangrento de astúcia contra disciplina, de puro caos contra a mais rígida ordem.
As provocações de Loki se misturavam ao som de metal contra metal, mas a cada resposta silenciosa de Heimdall, a fúria do traidor crescia, pois ele via em Heimdall a personificação de tudo o que odiava nos Aesir. O confronto atingiu seu ápice em um instante de brutalidade. Com um último grito de desafio, Loki se lançou, sua adaga reluzindo em um ataque desesperado. Ao mesmo tempo, Heimdall, com um foco que transcendeu a dor e o cansaço, desferiu seu golpe final. Foi um movimento simultâneo e fatal. A lâmina de Loki perfurou o peito de Heimdall, e no mesmo instante a espada Hofund de Heimdall cravou-se no coração de Loki. Os dois deuses, arquirrivais até o fim, caíram juntos no chão, encharcado de sangue de Vigrid, seus corpos sem vida repousando um ao lado do outro. A ordem e o caos se anularam mutuamente, selando o destino do mundo em um sacrifício compartilhado. Com a morte de Loki, o último elo que controlava as forças primordiais da destruição pareceu se romper. A partir do sul, vindo de Muspelheim, uma onda colossal de fogo avançou, liderada pelo gigante ardente Surtur. Ele, o regente dos gigantes de fogo, empunhava sua espada flamejante, Laevatein, que ardia com a fúria de 1000 sóis. As chamas de Surtur não eram apenas fogo, eram a própria essência da aniquilação cósmica, destinadas a consumir tudo o que restava dos 9 reinos. O céu de Vigrid, já um espetáculo de relâmpagos e fumaça, foi engolido por um inferno carmesim. A terra, já ferida, começou a crepitar e a se liquefazer sob o calor insuportável. Longe, em Midgard, o jovem guerreiro Einar, ferido e exausto de sua própria luta, ergueu o olhar para o céu. A visão era aterradora. O horizonte estava em chamas e o calor da conflagração se espalhava rapidamente, incinerando o que restava das florestas e vilas. A fumaça escura e densa que subia ao céu parecia bloquear o próprio ar. Einar via o Ragnarök não mais como uma profecia distante, mas como uma realidade visceral, o mundo se transformando em um crematório cósmico. No entanto, mesmo diante da aniquilação total, ele não se curvou. Suas mãos tremulavam, mas ele segurava firmemente o amuleto de sua mãe, um pequeno símbolo de esperança em meio à desolação. Em seus olhos, embora cansados, havia um vislumbre teimoso de fé. A crença ingênua e poderosa de que, de alguma forma, mesmo depois de todo esse horror, um novo começo seria possível. As chamas de Surtur engoliam tudo, mas a centelha de esperança humana em Einar permanecia acesa. O que restava de Vigrid era agora um mar de lava e cinzas, o crematório cósmico onde deuses e monstros encontraram seu fim. As chamas de Surtur, o gigante de fogo, não respeitaram nada. Elas se espalharam por todos os 9 reinos, uma onda de calor incandescente que consumia a própria essência da existência. Asgard, a cidadela dourada, não era mais do que uma silhueta flamejante, suas torres e salões derretendo sob a fúria do fogo primordial. A Bifrost, a ponte arco-íris, desintegrou-se em uma chuva de faíscas. A morte de Thor, Odin e os outros deuses não marcou o fim. Marcou a total e completa aniquilação do que era conhecido. O mundo, outrora vibrante e diverso, agora ardia. As florestas viraram brasas, as montanhas se desmancharam em rios de magma incandescente. O som do fogo crepitante era o único cântico, a melodia final de uma era que se extinguia. Paralelamente às chamas, os mares subiram, não com a agitação da vida, mas com a ferocidade de um dilúvio letal. A água salgada, fervendo e borbulhando, avançava sobre as terras, encontrando o fogo de Surtur em um conflito apocalíptico de vapor e destruição. A terra chorava, e o vapor que subia ao céu era o seu último suspiro. Tudo se desfazia em um inferno de fogo e trevas, a matéria se dissolvendo, retornando ao vazio primordial do Ginnungagap. No meio dessa conflagração final, em seus últimos e mais corajosos momentos, a deusa Freya fez um último ato de amor e sacrifício.
Ela havia testemunhado a queda de seus irmãos e amados, a destruição de seu lar. Com suas últimas energias e o brilho em seus olhos que se recusava a ser extinto pelas chamas, Freya invocou um feitiço final. Não era uma magia de ataque ou de defesa, mas um escudo etéreo, uma bolha de proteção forjada com o que restava de sua própria vida. Este feitiço foi lançado com uma intenção singular: proteger os filhos dos deuses que de alguma forma haviam sobrevivido à carnificina, as sementes da próxima era. Ela os envolveu em sua magia, guiando-os para um refúgio temporário, um bolso de segurança contra a fúria ardente que consumia o universo. Então, com um gemido ensurdecedor que sacudiu o próprio cerne da realidade, a gloriosa Yggdrasil, a árvore do mundo, finalmente colapsou. Suas raízes milenares, que antes ligavam todos os 9 reinos, agora se retorciam e se desintegravam em uma nuvem de fumaça e detritos. Os ramos, que outrora sustentavam céus e mundos, estilhaçaram-se em milhões de fragmentos incandescentes, caindo como uma chuva de meteoros ardentes por onde antes havia terra e mar. As cinzas da Yggdrasil, o pó do cosmos em desintegração, caíram sobre o que restava do mundo como uma neve escura e fúnebre, cobrindo a paisagem devastada com um sudário de morte. O ciclo da velha criação havia chegado ao seu fim absoluto. Do caos primordial e da desolação ardente, onde o fogo de Surtur havia purificado o universo de sua existência anterior, algo novo começou a emergir. As águas recuaram, o magma esfriou e lentamente, dos escombros de um mundo morto, uma nova terra se ergueu. Era um mundo de uma beleza intocada, verdejante e sereno, como se o cosmos tivesse respirado fundo e renascido. A escuridão que havia engolido o sol durante o Fimbulwinter e o Ragnarök começou a se dissipar. Com um brilho suave e promissor, um novo sol nasceu, derramando sua luz dourada sobre a nova criação, um símbolo resplandecente de esperança e renovação, a aurora de uma era inédita. Sobre essa terra virgem, os filhos dos deuses sobreviventes emergiram. Os poucos herdeiros da velha guarda que Freya havia protegido com seu último feitiço, ou que a própria sorte e o destino haviam poupado. Modi e Magni, os filhos de Thor, o primeiro com a bravura de seu pai e o segundo com a força que empunharia Mjolnir, caminhavam lado a lado. Com eles estavam Vidar e Vali, os filhos de Odin, o silencioso vingador e o arqueiro poderoso, respectivamente. Suas expressões carregavam a sabedoria das eras e a dor das perdas, mas também uma curiosidade e uma quietude serena diante da nova vida que se desdobrava. Eles eram as sementes do novo panteão, os guardiões de um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. Enquanto exploravam a paisagem exuberante, um achado singular os fez parar. No chão macio de um vale recém-formado, coberto por musgo vibrante, jazia um fragmento de Mjolnir. Não era um martelo inteiro, mas um pedaço do lendário artefato, uma prova tangível da batalha épica que havia consumido o mundo anterior. A pedra, embora quebrada, ainda irradiava um fraco poder, um sussurro do trovão. Era um lembrete do passado, da força e do sacrifício de Thor, e um símbolo de que, mesmo na aniquilação total, o legado dos heróis jamais seria esquecido. Modi e Magni o tocaram com reverência, sentindo a conexão com seu pai e com o poder que um dia havia sido dele. Nessa nova terra, havia também uma alma humana que havia suportado o inferno. Einar, o jovem guerreiro que testemunhou a queda do velho mundo e dos deuses, emerge dos refúgios que encontrou, ferido, mas vivo. Ele não era um deus, apenas um mortal, mas sua resiliência e fé o haviam conduzido através do Ragnarök. Com mãos calejadas, mas com uma esperança renovada em seu coração, Einar encontrou um local onde a majestosa Yggdrasil havia caído, suas cinzas se misturando ao solo fértil da nova terra.
Ali, em um ato de profunda esperança e fé no ciclo da vida, ele plantou uma pequena semente, um novo começo, brotando das cinzas da destruição. O ciclo recomeça. A vida floresce, o sol brilha e a nova geração de deuses e de homens constrói um mundo sobre os restos do antigo. No entanto, mesmo com toda a promessa de renovação, um vento frio sussurra através dos novos vales, carregando consigo ecos das batalhas passadas, dos sacrifícios e da inevitabilidade do destino. Ele murmura uma pergunta silenciosa, uma dúvida persistente que paira no ar fresco do novo mundo. Será o fim realmente o fim? Ou é apenas um interregno, uma pausa, antes que o ciclo de criação e destruição, ordem e caos, comece mais uma vez, eterno e inescapável?